mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Uma semana de trabalho de segunda à quinta-feira. Um fim de semana de 3 dias. A proposta está longe de ser nova. É prática em algumas empresas, foi proposta do programa de Jeremy Corbyn e defendida por Jacinta Ardern. Mas o meu convidado de hoje decidiu mostrar que ela está longe de ser um vanguardismo de esquerda ou de gestores excêntricos. Pode ser defendida com argumentos de Marx ou da Hayek. Até Nixon chegou a apoiar a ideia quando era vice-presidente. E vários autores voltaram a ela desde os anos 70 até hoje. Em 1922, a Associação Nacional de Industriais dos Estados Unidos publicou um boletim com o sugestivo título: A semana de 5 dias será universal? Não. E explicava porquê. Aumentaria o custo de vida e os salários, reduziria a produção e não seria praticável em muitas indústrias. Poderia aumentar o consumo no curto prazo, mas isso não duraria. E havia, claro, diversos julgamentos morais sobre o excesso de ócio nas classes populares. Explicava, aliás, que o ócio tinha levado Roma à decadência. Por fim, usava um argumento a que estamos habituados: o da concorrência, só que em vez da China, era a Europa. Sobre a proposta de 4 dias de semana de trabalho, a Economist escreveu em 2018 que os apelos seriam provavelmente ignorados. Tinha mostrado, em 1936, o mesmo ceticismo. Pedro Gomes, economista e professor na Universidade de Birkbeck, é o meu convidado de hoje e espera que a prestigiada revista esteja de novo enganada. Contra todos, incluindo os seus colegas e alguns acionistas, Henry Ford implantou em 1926 a semana dos 5 dias nas suas fábricas. Acreditava que os seus trabalhadores seriam mais produtivos e que o consumo cresceria, o que seria bom para quem queria vender carros baratos. O tempo deu-lhe razão. Mas a implantação foi lenta em grande parte do Ocidente. Demorou quase 80 anos, enquanto a produtividade crescia exponencialmente e a tecnologia ia dispensando mão de obra. A proposta defendida por Pedro Gomes tem 3 pressupostos: que a sexta-feira e não outro dia qualquer passe a fazer parte do fim de semana, que seja legislativamente decidida pelo governo e não uma decisão de uma ou de outra empresa, e que seja generalizada. Ou seja, que haja uma coordenação no aproveitamento das vantagens da medida. E acredita que esta proposta, aparentemente simples, representará uma revolução semelhante à permitida pelos 5 dias de trabalho por semana. Que aumentará a produtividade, estimulará o consumo e o crescimento económico, contribuirá para a inovação, reduzirá o desemprego tecnológico, ajudará a aumentar os salários e a melhorar a vida da esmagadora maioria das pessoas e dará mais liberdade de escolha a todos. Apresenta esta proposta com argumentos quase exclusivamente pragmáticos. Talvez por isso o seu livro, Sexta-feira é o Novo Sábado, escrito num estilo persuasivo e pedagógico, se socorra de Keynes, Schumpeter, Marx e Hayek. De caminho, oferece-nos um pequeno guia acessível da história do pensamento económico. Muito obrigado, Pedro Gomes, por teres aceitado este meu convite. Estamos a fazê-lo ao contrário do que é habitual, porque tu estás em Londres e eu estou em Passos Arcos. Estamos a fazê-lo à distância. Eu não sou um fã deste sistema, mas às vezes temos, neste mundo globalizado, não temos outro remédio. Portanto, vamos começar então a falar do passado primeiro. Em 1930, Keynes previa que, graças à tecnologia e ao aumento da produtividade, trabalharíamos 15 horas por semana daí a 100 anos. Os 100 anos estão quase a passar e estamos a léguas disso. Entre 1929 e 2000, o PIB per capita aumentou no Ocidente entre 4 a 6 vezes. A média de horas de trabalho semanal caiu apenas de 47 para 42 horas para os homens e 39 para as mulheres. Por que é que a previsão de Keynes falhou? Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos.
todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. É uma pena não estar aí contigo, mas a vida, o pai de uma menina de 6 anos em idade escolar e uma mulher que é médica. Não pode ficar muito tempo de casa. Não posso passar muito, não posso ir tantas vezes a Portugal como gostaria. De volta à tua pergunta, o que é que falhou? O pressuposto dele tinha duas partes. Uma era que a produtividade ia continuar a aumentar, como tinha aumentado até aí, do final do século XIX até 1930. E a segunda é que nós queríamos partilhar esses ganhos de produtividade, a consumir mais, mas também a trabalhar menos, a usufruir de mais tempo de lazer. E a primeira parte do argumento estava correta, ele acertou mesmo no crescimento da produtividade nos 100 anos seguintes, nos 90 anos seguintes, mas a segunda parte é que falhou. Nós, como sociedade, escolhemos continuar a trabalhar tanto como fazíamos, ou um bocadinho menos, mas quase idêntico ao que a 1940, 1950, deixámos de... Foi uma escolha nossa ou foi uma escolha nossa enquanto sociedade, ou foi uma escolha dos gestores, ou foi uma escolha, ou teve a ver com os equilíbrios de poder? É uma escolha da sociedade, e aí podemos incluir tudo, não é? Inclui as empresas, inclui pessoas, os trabalhadores, é a sociedade como um todo. E a sociedade muda por vontade democrática, o que a economia nos ensina é que a escolha que fazemos de quando trabalhamos ou queremos o tempo de lazer é uma escolha, não é uma lei de economia. Nada na ciência económica nos diz que temos de trabalhar 5 dias por semana, ou 6, ou 4. A ciência económica ensina-nos que é uma escolha que nós temos de fazer. Há alguns economistas que acham que essa escolha é individual, e, portanto, põe na pessoa esse ónus desta escolha, não é? As pessoas, quando querem continuar. Eu acho que é mais do que uma escolha individual. A semana de 5 dias é uma instituição, faz parte da forma como organizamos a economia. E se fosse uma escolha individual seria estranho, porque quer dizer que a esmagadora maioria das pessoas não sabe porque escolheria trabalhar 5 dias, ou seja, seria uma coincidência estranha. Exatamente. Não é? Mas essa liberdade de escolher quando trabalhar existe para muitas pessoas, não existe para outras, mas para muitas pessoas existe essa liberdade, e pessoas podem querer trabalhar mais horas do que... Nós iremos a essa parte da escolha lá mais para o fim. Como disse na introdução, defendes que a semana de trabalho de 4 dias resulte de uma legislação do governo que seja aplicada a todas as empresas e que seja a sexta-feira e não qualquer outro dia. Com todas as implicações. Quem trabalha de segunda a sexta passa a trabalhar de segunda a quinta, o que fazia no sábado e no domingo passa a ser feito em 3 dias, e o que funciona 7 dias por semana, assim continua, com os trabalhadores a terem 4 dias de trabalho e não 5. Porquê é que é tão importante que seja a sexta-feira e que seja decidido pelo governo? Porquê é que é importante que seja assim? Não, poderia ser de muitas outras formas. Porque é que isso é um elemento central na proposta que tu fazes e que não é só tua. Deixa-me acrescentar, há um ponto importante que eu acho que é importante acrescentar à minha proposta, porque não é implementar isto de um dia para o outro, da noite para o dia. É dando um período largo, que vai ser, eu falo de 4 a 6 anos, mas isso é importante também para ficar agora na visão geral da ideia. Tem de ser de cima para baixo. Eu falo por legislação, mas também pode ser por concertação social, tem de ser, porque lá está, se virmos a semana de 5 dias como uma instituição, é uma forma, a semana de trabalho, na verdade, é uma forma de coordenar um certo tipo de atividade económica durante a semana, que é o trabalho em equipa, nas empresas, onde estão centenas ou milhares de pessoas a trabalhar em cooperação dentro de empresas ou entre empresas, e outro tipo de atividade económica ao fim de semana, que é a atividade económica do lazer, dos restaurantes, das discotecas, dos hotéis, ao fim de semana, e também um tipo de trabalho individual. O trabalho que eu escrevi o livro ao fim de semana,
Eu preparei a entrevista ao fim de semana também. Mas, aliás, senti-me um bocadinho ridículo eu estar a preparar uma coisa de 4 dias e ter que trabalhar 7 para o fazer. Não, porque o fim de semana nunca impediu ninguém de trabalhar, nem eu quero que impeça, mas é o trabalho individual que é a escolha, enquanto durante a semana é o trabalho de equipa. Mas porquê é que é importante que seja coordenado? Ou seja, qual é a explicação económica? Tu explicas num livro, mas quer que eu expliques aqui? Porquê é que é importante ser tudo ao mesmo tempo e no mesmo dia, não ser uns na segunda, outros na sexta? Porquê é que isso é importante? Porque a atividade económica moderna existe um grande nível de coordenação e isto advém da especialização, não é? Os nossos trabalhos estão todos muito especializados, temos... neste podcast tiveram muitas outras pessoas envolvidas na parte de informática, na parte do som, etc. E, portanto, é tudo muito especializado. E, para funcionar, é preciso uma coordenação dessas horas de trabalho. As empresas que têm experimentado a semana de trabalho de 4 dias como prática de gestão têm uma grande escolha a fazer, que é, será que fechamos à sexta-feira? E qual é que é o problema disto? Se fecharem à sexta-feira, os clientes e os fornecedores, há falhas de coordenação, problemas de coordenação, lá está, com os clientes. Se nós estamos fechados à sexta-feira e um dos clientes precisa de alguma coisa da nossa empresa, não pode ter, cria problemas de coordenação entre empresas. A alternativa é dar dias diferentes de folga. Um à segunda-feira, à terça. Qual é o problema disto? Se eu não trabalho à segunda-feira, o meu chefe não está à terça, o técnico de informática à quarta, vai criar estes problemas de coordenação interno, problemas de comunicação, de decisão, de resolução de problemas, e vai pôr areia da engrenagem. E isso é uma consequência destas, a questão da flexibilização, ou mesmo passar a tempo parcial, tem estes problemas, se for de forma descoordenada. E daí que isto é o que os economistas chamam uma falha de coordenação, que é um caso típico em que é necessário, a solução descentralizada não vai ser ideal, não vai ser ótima. É preciso uma solução coordenada, centralizada, que pode... Tu falas também da coordenação no divertimento. Sim. Porque, aliás, dás um dado interessante, que os desempregados sentem mais bem-estar ao fim de semana, mesmo estando desempregados, sentem mais bem-estar ao fim de semana, e isso tem a ver com o próprio lazer, é uma coisa coordenada. Exatamente. Não é? O valor do lazer não é simplesmente não fazer nada sozinho, fechado num quarto. O valor do lazer depende do número de pessoas, dos nossos amigos, da nossa família, que também tem, é um valor de rede, um bem de rede, diz a economia, network good. Que o valor depende de quantas pessoas dos meus amigos também estão livres para aproveitar esse lazer. E é exatamente esta coordenação do trabalho durante a semana e do lazer ao fim de semana, é por isso que o fim de semana existe. Porque seria muito melhor se quiséssemos utilizar as máquinas 7 dias por semana, o tempo inteiro, era muito melhor ter dias de folga diferentes. Isso também ia reduzir a congestão nas estradas durante a semana e dos museus e dos restaurantes ao fim de semana. Mas essa forma de organizar a economia nunca pegou, precisamente pela questão da coordenação. Existe um caso histórico curioso que eu por acaso não falo no livro, que foi na União Soviética. O Stalin queria acabar com o domingo por causa do aspecto religioso e criou a semana de trabalho contínua. Era 7 dias e cada pessoa era identificado por um código que era o dia livre. E funcionou durante 11 anos e foi um absoluto desastre. E havia famílias em que o pai descansava à segunda, a mãe à terça, um dos filhos à quarta e à quinta, e não se viam. E essa forma de organizar a economia não foi por não ser tentada. Isso pode preservar muitos casamentos. Okay. mas nunca pegou, precisamente pela importância. E a economia é sobre criar valor, e nós vamos criar o valor do lazer é maior se for coordenado. Porquê é que a redução de 35 para as 35 horas, que foi experimentada em França e aqui na função pública, não tem o mesmo efeito que os 4 dias por semana? Porquê é que reduzir horas não tem o mesmo efeito que reduzir um dia? Bem,
por um lado, alguns dos benefícios vêm de menos horas. Portanto, alguns dos benefícios, alguns dos argumentos que eu utilizo para a semana de 4 dias podem-se utilizar para a semana de 35 horas. Agora, porque é que eu acho que não é a melhor forma? Primeiro, porque há grandes custos de ir ao trabalho e voltar. Portanto, os custos de transporte... São poupados com menos um dia, não é? Exatamente. E depois, o que aconteceu em França é que trabalhar 7 horas, mas quando já se está no emprego, aquela pressão que existe muito em Portugal de ficar um bocadinho mais no trabalho, vai continuar a existir. E então o que aconteceu em França foi que muita gente ficava às 8 horas e essas horas extraordinárias acumulava para ter mais dias de férias ou para ter mais rendimento, ou então não eram pagas, que acontece muito em Portugal, fazem-se muitas horas extraordinárias não pagas, e se optar pelas 35 horas, muito provavelmente muitas dessas horas ainda podem aumentar essas horas extraordinárias não pagas, porque a pessoa já está no emprego. É muito diferente não ter aquele além de que as vantagens que nós vamos correr isso tudo, mas as vantagens que tu apontas por mais um dia de lazer não são exatamente iguais por mais uma hora por dia, não é? As pessoas não vão fazer coisas que não fariam por terem mais uma hora por dia. Pois, não dá aquela escala que precisamos para... Agora, porque é sexta-feira? Se nós pensarmos, e nós vamos falar no argumento da produtividade, do descanso dos trabalhadores, se fosse só pelo argumento de produtividade era melhor a quarta, porque trabalhava-se 2 dias, descansávamos e trabalhávamos mais 2 dias. Mas eu acho que muitos dos benefícios vêm desta aglomeração de 3 dias, porque permite viajar, permite ir para passar o fim de semana, comprar uma casa na terra, na aldeia dos pais, e ir passar 3 dias. Os ganhos nesse sentido nas economias de lazer iam ser maiores, e daí eu escolher a sexta-feira, se bem que eu sou agnóstico. Poderia ser a segunda, e não me importaria, mas o título não era tão bom. Monday is the new Sunday. Acho que não ia ser tão bom. Sendo que por acaso eu acho que as pessoas associam mais a sexta-feira a um dia que já é quase de divertimento. Elas próprias já têm a sexta-feira como aquele dia que já devia ser de divertimento. As próprias pessoas já o sentem. Em 1964 foi apresentada uma emenda ao Fair Labor Standards Act para reduzir a semana de trabalho para 35 ou 32 horas. A Associação Nacional de Restauração disse ser inconcebível que a produtividade aumentasse em 14% no futuro próximo, que os trabalhadores preferiam o aumento de salário. Na verdade, o crescimento que achavam impossível aconteceu em 4 anos, de facto, houve um crescimento que seria impensável, foi nos 4 anos seguintes, mas a redução do horário não. Os trabalhadores, tu já tocaste isso aí, os trabalhadores não preferem mesmo o aumento de salário. Eu, a ler o teu livro, muitas vezes pensei, tu usas muitos, porque vives em Inglaterra e o teu trabalho é aí, usas muitos dados do Reino Unido. Há uma característica muito específica em Portugal, não é muito específica no mundo, mas é em comparação com o Reino Unido e com outros países, que é os salários muito baixos. E os trabalhadores não preferem mesmo, se tu lhes des a escolher um aumento de salário a reduzir um dia de trabalho? Isso é uma escolha individual, portanto eu não posso falar por todos os trabalhadores. Então eu não prefiro, não preferiram, ao longo do tempo não têm preferido o aumento do salário. Mas, lá está, o argumento é que mesmo numa semana de trabalho de 4 dias, as pessoas são livres de trabalharem mais se quiserem. Portanto, acredito que algumas pessoas prefiram esse aumento de salários. Um dos argumentos é que o salário horário vai aumentar depois desta medida. Esta medida, a semana de 4 dias, vai criar as condições para um aumento sustentado dos salários e, portanto, a questão é que os trabalhadores, todas as pessoas têm a liberdade de trabalhar mais se quiserem. E, portanto, eu acho que as pessoas serão mais livres de trabalhar mais se quiserem numa semana de 4 dias, que são agora livres para trabalhar menos. E eu acho que este ponto é muito importante. Para trabalhar menos é preciso passar para tempo parcial.
e está previsto no Código de Trabalho, mas por mútuo acordo. O trabalho a tempo parcial em Portugal é muito baixo e um dos argumentos é por causa dos salários mais baixos, mas eu acho que é especulativo dizer que é só por causa dos salários baixos, porque primeiro é preciso ir à empresa e dizer eu quero trabalhar a tempo parcial e a empresa concordar. E estar organizada para essa possibilidade. E lá está. E por causa dos problemas de coordenação, isso cria problemas na rotação dos trabalhadores. É difícil organizar se um trabalhador, quando uma empresa está a trabalhar a 5 dias, com turnos de 5 dias, organizar e então é preciso a empresa aceitar, depois há corte de 20% do salário, há problemas na questão das pensões, depende do regime fiscal, e há sobretudo a pessoa que vai para tempo parcial é vista como preguiçoso e basicamente em termos de promoção de carreira fica muito limitado por esta iniciativa. Já nos Países Baixos, na Holanda, nos anos 90 eles mudaram por concertação social, decidiram que qualquer trabalhador, por iniciativa do trabalhador, que quisesse trabalhar a tempo parcial, a empresa tinha de aceitar, a não ser que fizesse uma justificação muito forte para não aceitar. E eles têm lá 50% dos trabalhadores trabalham em part-time. Agora, eu não sei o que é que... não sei, eu acredito que em Portugal 50% das pessoas da parte de baixo não iam escolher o part-time com 20% de corte de salário, mas a desigualdade tem duas partes, tem a parte de baixo e também a parte de cima. Eu acho que é especulativo dizer que se dessemos a liberdade às pessoas, a verdadeira liberdade às pessoas de decidirem passar a trabalhar a tempo parcial, que ninguém ia aceitar por causa dos baixos salários. Em 1926, Ford dizia que a indústria do país não poderia continuar a existir se a generalidade das fábricas voltassem à jornada de trabalho de 10 horas, porque as pessoas não teriam tempo para consumirem os bens produzidos. O fator fundamental desta medida para aumentar o consumo é o tempo, é esse o fator fundamental. Quando tu já estamos a entrar nos argumentos que apresentas, quando tu falas do aumento de consumo, esse fator tempo é essencial no consumo? Sim. E gostava de explicar-se porquê. Porquê é que é tão importante? Porque a maior parte das pessoas pensa que o consumo aumenta porque aumenta o rendimento. A gente já vai falar do rendimento mais à frente. O que tu defendes aqui é que não é bem assim. Não é questão só. De tempo, é uma questão central. Não é só o dinheiro, é o tempo. É o nosso tempo livre que nós sentimos necessidades. E é o nosse tempo livre que vamos aos restaurantes, que vamos ao teatro, que vamos ao cinema, que lemos livros, compramos livros para ler ao fim de semana, que viajamos, que ficamos em hotéis e portanto, eu acho que para a generalidade no mundo ocidental há grande nível de desigualdade. Lá está, a desigualdade tem duas partes e na parte de cima existe excesso de poupança. E uma coisa que tu escreves num livro que para mim é evidente, e aliás já tenho defendido várias vezes, mas que em Portugal não é muito evidente, é que a poupança não faz andar a economia. Não, o Keynes era quando as pessoas vão acumulando dinheiro, não estão a fazer uma economia cheia só com tio patinhas não é uma boa economia, porque tudo o que ganham guardam, não gastam. Isso quer dizer que nenhuma empresa vai funcionar sem clientes. Era essa a visão de Keynes, da economia, a importância da questão da procura. Eu no teu livro, sempre que tu te aproximas de Keynes, eu adiro. Sim, nós os outros vamos lá vamos ver. Mas então vamos ver o melhor paralelo lá está com a implementação da semana de 6 para 5 nos Estados Unidos. E o que é que aconteceu depois? Nos anos 40 nasceram muitas empresas que são agora grandes multinacionais, como a McDonald's, a Best Western. Se algum dos teus ouvintes toca guitarra, vai conhecer a Fender, que é uma das maiores produtoras de guitarras, Atlantic Records, o maior retalhista americano de loja de desporto, Dick's Sporting Goods. Começou como uma loja de artigos de pesca. E isto nasceu tudo nos anos 40, exatamente para satisfazer essa... Com os 5 dias. Com o fim de semana de 2 dias. Com mais tempo de lazer, criou atividade económica. Portanto, não é só... será que conseguimos produzir o mesmo em 4 dias do que em 5? Não, é que esse tempo de lazer não é tempo morto para a economia.
e o aumento da procura vai gerar atividade económica. Outro exemplo é na China. A China reduziu a semana de trabalho de 6 para 5 em 1995. E em 15 anos tornou-se o maior mercado de turismo interno do mundo. Antes era o 5º ou 6º, agora é o primeiro. Porque lá está, as pessoas com dois dias de fim de semana saíam mais, iam visitar outras cidades, criaram muitos daqueles parques temáticos, os pavilhões de desporto, de concertos, e isso gerou atividade económica, que é o mercado interno. Tiras desse exemplo da China, que, por exemplo, Portugal seria muito beneficiado com uma medida destas a nível europeu, por exemplo. Sim. Portugal ganharia economicamente muito com isso. Pois, porque nós podemos pensar, se perguntares a algum hotel fora da época alta, quando é que eles estão cheios, quando é que a taxa de ocupação é alta, e é ao fim de semana. E sobretudo nos fins de semana prolongados, ainda mais. Pois, e aí são 3, e portanto o que podia representar uma semana de 4 dias na Europa, um aumento do... não é? Vinham se calhar os mesmos turistas, se calhar mais, mas ficavam 3 dias em vez de 2. E nós podemos fazer o mesmo raciocínio dentro do país, porque se calhar mais pessoas vão passar mais tempo ao interior, se calhar alguns lisboetas vão comprar uma casa e vão para a aldeia dos pais no Alentejo. Por isso, eu acho que o mesmo argumento se pode fazer dentro do próprio país. Um inquérito de 2009 diz que os americanos gastam 20% mais dinheiro ao sábado do que nos outros dias. Isso é replicável se lhes acrescentarmos mais um dia, ou apenas expande o gasto que já é feito em 2 dias por 3? Percebes o que é que eu estou a querer dizer? Ou seja, se podemos imaginar que as pessoas já gastam 20% ao sábado, se vão passar a gastar 10% ao sábado, 10% à sexta, ou há mesmo um aumento de consumo? Isso é muito difícil dizer. É muito difícil porque a dificuldade de estudar economia é que não existe uma realidade paralela em que implementamos a semana de trabalho de 4 dias ao nível. E não há ratinhos, para experimentar. Exato, não há ratinhos. E existem alguns mecanismos que se podem estudar em termos causais em economia. Os economistas são muito espertos a desenhar o que se chama experiências naturais, mas tudo o que são efeitos agregados ao nível da economia é muito difícil de medir. O que eu acho, se nós olharmos para as economias ocidentais, existe um excesso de poupança. O Economist fala disso. Dos últimos 20 anos há um excesso de poupança na economia, e é o que está a alimentar... E tu dás um exemplo prático, por acaso não é na Europa, que é o Japão. Teve a década de 90 como uma década perdida exatamente por excesso de poupança, porque as pessoas poupavam demais. Exato, e não gastavam. E depois o que é que cria? Não existem oportunidades de investimento, e portanto na procura do retorno criam apenas bolhas especulativas ou no imobiliário, que torna a vida das pessoas dos 50% de baixo ainda pior, não é? Porque aumenta o preço das casas, mas em termos do mercado bolsista, tudo o que é cryptocurrencies, não é? As criptomoedas, as NFTs, criam este excesso de poupança, está a alimentar bolhas especulativas que põem em risco o sistema financeiro. Portanto, para essas pessoas, que são não é o 1% topo, mas são os 30% topo, eu acho que vai aumentar o consumo deles. Da parte de baixo, se vai aumentar ou não o consumo depende do efeito nos salários, que isso suponho que vamos falar. Nós iremos falar disso mais à frente. Se estivermos atentos ao debate em Portugal, veremos que o argumento do consumo interno tem colhido sempre muito pouco. Ele não é visto como uma vantagem, mas como um problema, porque desequilibra ainda mais a nossa balança comercial, que o país se deve direcionar para as exportações. Este é um debate político permanente e até com uma clivagem um pouco estranha. Parece que há os defensores das exportações e os defensores do consumo interno. Independentemente desta falsa dicotomia que me parece simplista, é verdade que o consumo interno tem menos peso nas economias do que tinha
há 30 anos, ou do que tinha nos anos 30, não é há 30 anos, do que tinha quando passámos para, ou está, nos anos 30 ou nos anos 40. Não é de esperar que o impacto da medida também seja menor nas economias, tendo conta que hoje as economias estão muito mais ligadas e muito mais dependentes de exportações do que estavam quando tivemos as outras mudanças. Sim, mas o turismo, nós exportamos turismo. O turismo faz parte das indústrias que exportamos. Portanto, eu acho que existe muito esse argumento. Lá está o Ford, nos anos 30 também se utilizava a questão da competição. O Ford dizia, quando passou a semana de 5 dias, dava o exemplo da Alemanha, que estavam a trabalhar mais horas a pensar que ia aumentar a competitividade, quando estava exatamente a ser o contrário. A China, lá está, que implementou reduziu a semana de 6 para 5. Não quer dizer que eles muitos ainda trabalham 6 dias, mas por legislação passou de 6 para 5, mas lá está, isto é um processo e não passa de 0 a 100% das pessoas a trabalhar, a reduzir a semana de trabalho imediatamente. Mas na China, depois de terem feito essa passagem, qual foi o poder económico da China? Aumentou ou diminuiu a partir de 95? Foi uma calamidade para a China não precisamente porque conseguiram reduzir a questão do central do desenvolvimento económico da China ser apenas as exportações de bens baratos e passar a também estar sustentado por um mercado interno mais forte. O elemento da competição internacional, eu acho que mais que Portugal é muito utilizado para os países mais desenvolvidos, por exemplo, na Alemanha. O medo de, se implementarmos na Alemanha, as fábricas vão fugir para Portugal. Portanto, todos utilizam este argumento. Eu acho que é um argumento parte da mesma perspectiva que todos têm sobre a semana de trabalho de 4 dias, que é que vai piorar a economia. Não é? Vai ser boa para as pessoas e vai piorar a economia. E ao piorar a economia, as fábricas vão para outro sítio. Eu, como acho que vai melhorar a economia, eu acho que as fábricas vão querer vir para Portugal, mais do que quererem sair. Não é nada intuitivo, vamos entrar na questão da produtividade, aliás, onde já entraste um pouco. Não é nada intuitiva a ideia de que trabalhando menos horas ou dias se produz mais. Ao contrário, é como muitas coisas na economia, é contraintuitiva. Aliás, é a parte fascinante da economia, exatamente, não é só da economia. Tudo que é contraintuitivo, em princípio, é fascinante. Compreende-se que quanto mais horas se produz, mais a produção por hora diminui. Isto é intuitivo, não é? Ou seja, tem a ver com a tal questão da produtividade marginal, porque os trabalhadores são menos produtivos na 8ª hora ou na sexta-feira. Isso qualquer um de nós consegue perceber, que a nossa produtividade vai diminuindo. Bem, há pessoas que, pelo contrário, a sua produtividade, é o meu caso, a sua produtividade de manhã é mais baixa do que no fim do dia, mas em geral é assim. Mas como é que, ou seja, do que eu percebo, eu estou a falar estou a falar do livro, mas não é mais do que tu, que é possível as pessoas produzirem mais em 4 dias do que hoje produzem em 5 dias. Porquê é que isto pode acontecer? É preciso distinguir 2 conceitos de produtividade, porque fala-se em produtividade, as pessoas referem-se a 2 questões diferentes. Uma é a produtividade por hora e a outra é a produtividade total ao fim da semana. O que eu argumento é que a produtividade por hora vai aumentar, e aí não há dúvida. A questão consegue aumentar os 25% para compensar inteiramente a redução de horas, e as empresas que têm adotado a semana de 4 dias como prática de gestão, é isto que verificam. Elas implementam a chamada regra dos 100, 80, 100. As pessoas recebem 100% do salário, trabalham 80%, desde que consigam produzir 100% do que produziam antes. Portanto, eu não vou... Algumas empresas veem que até aumenta, mas a ideia é que vamos conseguir manter... E aumenta, e a lógica do que eu percebo, pode aumentar porque as pessoas estão mais descansadas,
Ou seja, que cada hora daquela rende mesmo muito mais porque as pessoas estão mais frescas, vamos pôr a coisa assim, não é? Portanto, menos fatigadas. Há 3 elementos da produtividade. Primeiro é preciso pensar, as pessoas falam a produtividade do trabalhador, mas esta não é a produtividade que interessa. O que interessa é a produtividade da empresa. E a empresa é um sistema. Então é preciso ver a produtividade do sistema. E tem 3 partes. Uma que está relacionada com o trabalhador. A segunda que está relacionada com a gestão, com os processos. E uma terceira que está relacionada com a economia, a saúde da economia em geral. As empresas que têm experimentado a semana de 4 dias veem que os trabalhadores de facto vêm mais descansados e portanto podem trabalhar mais intensivamente nos outros dias. Mas o que verificam é que há uns benefícios para o funcionamento da empresa. Primeiro, reduz os erros e as omissões no processo de produção. Portanto, a tua visão de facto é a visão que se trabalharmos mais um bocadinho, produzimos sempre qualquer coisa. Não é? Mas o problema é que muitas vezes produzimos alguma coisa com erros. E os erros... Ou seja, é aquele caso mais valia ter... Mais estás quieto. Exatamente. Exatamente. O que é que são erros no processo de produção? Em fábricas são produtos defeituosos. E quanto maior a cadeia de valor, quanto melhor a matéria-prima, maiores são os custos. Portanto, eu pergunto às fábricas... Quais são os custos que têm com os erros, com produtos defeituosos? São acidentes de trabalho. Portugal é dos países que se trabalha mais horas na União Europeia, é também dos países que têm mais acidentes de trabalho não fatais. E tu achas que há uma relação entre as duas coisas? Não é ser a única coisa, mas essa relação está bastante estudada em muitas ocupações. Tudo que é aumentar as horas de trabalho ou turnos muito longos, aumenta os acidentes de trabalho, aumenta os erros médicos, tudo o que é erros. Tu falas de outra coisa interessante, que eu já não me lembro exatamente a partir de que exemplo é que tu dás esse exemplo, mas que as pessoas vão menos ao Facebook e às redes sociais e a sites quando trabalham menos horas. Portanto, há uma separação mais clara entre o tempo de lazer, entre o tempo de lazer e o tempo de trabalho. Para as pessoas torna-se mais simples fazer essa separação. Sim, porque lá está, tem o outro dia, mas isso está relacionado com uma segunda parte, mas ainda na questão dos trabalhadores, depois o que verificam é que reduz o absentismo, ou seja, são menos vezes doentes. E quais são os custos do absentismo para as empresas? Quando funcionam por turnos, é preciso contratar alguém para cobrir o turno, ou horas extraordinárias que são pagas extra, ou trabalhadores temporários que têm uma taxa horária superior. E depois também verifica que diminui a rotação de trabalhadores e melhora o recrutamento. E quais são os custos? Para recrutar trabalhadores é preciso um departamento de recursos humanos, o tempo dos gestores, e depois é preciso treinar e formar a mão os trabalhadores. E quanto mais especializado é o trabalho, quanto mais qualificado, maiores são os custos. Se vamos às empresas de topo, multinacionais, para trabalhos muito especializados, este custo de treino, formação, recrutamento são muito, muito elevados. Agora, portanto, o que nós temos de perceber, e é a visão que é preciso ter das empresas, é a visão global da empresa. Não se pode estar simplesmente a pensar, o trabalhador que vai produzir o mesmo, se calhar é preciso contratar mais trabalhadores. Até pode ser preciso contratar mais trabalhadores, mas o que vai acontecer é poupa-se nas peças defeituosas, nos recursos humanos, no litígio, queixas de clientes, por o trabalho estar melhor feito. E é por isso que as empresas estão a fazer e mantêm. É por isso que é uma prática de gestão que está a funcionar, está a ter... Não é costume as empresas recuarem. A Microsoft experimentou esta medida no Japão. Para além de um grande aumento de produtividade, houve cortes nas despesas. Tu falaste de algumas, mas há outras mais importantes, a energia, etc. Estes cortes são relevantes nesta equação ou depende das áreas? Cada vez mais. A questão da energia... a questão da energia é cada vez mais importante por causa do preço, não é? Agora, por causa da guerra na Ucrânia. Portanto, também há esta poupança em custos fixos, não é? Se de facto a empresa fecha à sexta-feira, tem as coisas desligadas, por isso poupa mais energia e permite menos papéis. Pelo menos as que não têm trabalho contínuo, não é? Mas agora, a segunda vertente, porque é que a produtividade melhora, é por causa da gestão. O que é que acontece? As empresas que estão a implementar a semana de trabalho de 4 dias não é apenas dizer, agora não vamos trabalhar à sexta-feira e fica tudo igual. O resto mantém-se tudo. Não.
é como se fosse um contrato social dentro da empresa, em que o gestor e os trabalhadores juntos vão dizer, vamos trabalhar 4 dias, mas agora vocês, para os trabalhadores, vamos procurar reorganizar o trabalho para conseguirmos fazer o mesmo em menos tempo. E se ouvires os principais gestores que estão a implementar a semana de trabalho 4 dias, eles dizem, foi muito fácil, foi chegar aos trabalhadores e dizer, agora vamos implementar esta regra dos 100, 80, 100, agora cabe a vocês descobrirem onde é que podemos poupar, reduzir o tempo de reuniões, se calhar comprar algumas máquinas ou alterar processos, exatamente porque é uma oportunidade para reorganizar, para melhorar a empresa. E podes perguntar, porque é que as empresas não fazem essa reorganização mesmo sem a semana de trabalho de 4 dias? É que muitas vezes é muito difícil reorganizar sem o apoio dos trabalhadores. E a gestão chegar e dizer, vamos mudar tudo, tornar o trabalho mais intensivo. Quer dizer, há um grande ceticismo da parte dos trabalhadores. E, portanto, esta visão como um contrato social dentro da empresa. Uma oportunidade, não? No livro falas dos problemas de saúde mental, stress e perturbação do sono relacionados com o excesso de horas e dias de trabalho. Isso tem um impacto significativo na produtividade? Por exemplo, tu dás vários números relativamente impressionantes. Qual é o impacto da saúde mental, sobretudo ligados à fadiga, não é? E não só, na produtividade, evidentemente no bem-estar das pessoas, nem é preciso explicar, mas na produtividade. Sim, há estudos do impacto económico mais amplo das doenças mentais, por exemplo, da Harvard Business School, que põe em 2,5% do PIB americano, e o outro no Reino Unido, que é 4,5% do PIB em termos de custos, porque depois as consequências do burnout e do stress de estar muitos meses fora do trabalho, do absentismo, dos próprios custos com o Sistema Nacional de Saúde, os custos são muito elevados também para as próprias empresas. E há uma forte relação entre as horas de trabalho e os problemas de saúde mental. Sim, existe essa relação. Agora, tudo o que é doenças do foro mental é muito mais amplo, mas uma parte importante é a questão da intensidade do excesso de trabalho. E para nós percebermos, lá está, é muito curioso, é muito interessante fazer outra vez o paralelo com há 100 anos. Quais eram os problemas nas fábricas do Henry Ford? Eram os problemas físicos, a síndrome de movimento repetitivo. Porquê? Porque mudou-se o processo produtivo. Aquilo que aparece no Charlie Chaplin, não é? Eu ponho sempre, eu gosto imenso de ver aquele sketch, é mesmo, é o que me vem sempre à memória. E porque é que aconteceu? Porque mudou o processo de produção, não é? Com o Taylorismo, o Ford foi pioneiro exatamente nessa da especialização, e isso teve reflexo em problemas físicos. Agora, os problemas são do foro psicológico. E porquê é que surgem? Primeiro, porque o tipo de trabalho que fazemos é agora diferente do trabalho que tínhamos há 50 anos. Agora é o que os economistas chamam de trabalho não rotineiro abstrato. Não é tanto o trabalho de fábrica, que era rotineiro. Está a ser automatizado crescentemente. Exato. Agora é trabalho... são jornalistas, são economistas, advogados, veterinários, médicos, que o trabalho é sempre diferente e requer sempre um nível de concentração muito elevado, portanto é do foro mental. Isto por uma segunda, por causa da velocidade de comunicação e do digital. Há 50 anos mandávamos uma carta a um fornecedor, a um cliente, e depois recebíamos passado 3 ou 5 dias. Agora tem-se a resposta imediata. Tornou o trabalho muito mais intensivo. E, portanto, os trabalhos estão muito mais intensivos. Isso quer dizer que precisamos de mais descanso. Mas, por outro lado, temos menos descanso. Porquê? Porque mudou substancialmente o papel da mulher na sociedade. Se há 50 anos a maior parte das mulheres não trabalhava no mercado de trabalho, trabalhavam em casa. Quando o homem podia trabalhar muitas horas, mas chegava a casa, era tempo de descanso para a família, para os dois.
Pelo menos para ele. Para ele era seguramente. E para ela também, porque tinha trabalhado, não era preciso fazer nada ao fim de semana, porque tinha feito tudo ao longo da semana, portanto era tempo para a família. Agora o que é que acontece? Os dois com trabalhos com mais de 40 horas, com as mesmas ambições, e depois voltam para casa ao fim do dia e ao fim de semana e têm de fazer tudo aquilo que ficou por fazer. Os avós, como as mulheres têm filhos cada vez mais tarde, os avós também são avós cada vez mais tarde, portanto podem ajudar menos. Também há mais mobilidade geográfica, portanto muitas vezes já não vivemos onde vivemos, onde estão os avós. Por exemplo, eu que vivo em Londres sem o apoio dos avós, e isto faz com que tenhamos muito menos descanso. Precisamos de mais descanso, mas temos menos descanso. E é esta falta de tempo crónica, e é por isso que não lemos livros, é por isso que é muito difícil planear ter um segundo filho depois de um primeiro, porque já já ocupa muito tempo, e sentimos mesmo essa falta. E então é perceber estas mudanças estruturais na sociedade. É por isso que a semana de 4 dias é uma melhor forma de organizar a economia. Não é só por estarmos mais ricos, é por todas estas mudanças que chamam pela semana de 4 dias. Sim, basicamente a realidade mudou radicalmente e nós continuamos a trabalhar de segunda a sexta como se tudo estivesse também. Não é a única coisa que ficou quieta, mas é mesmo curioso tu pensares, mesmo, nem sequer estou a falar só nos dias de trabalho, mas no tempo de trabalho, como é que a realidade mudou como é que a semana de 40 horas era uma reivindicação há 100 anos, em França, por exemplo, em 1919 era uma reivindicação a semana de 40 horas, e nós continuamos a lutar em muitos sítios, 100 anos depois, uma realidade completamente diferente. Uma semana de 40 horas. É que mudou tudo, e vivemos mais 10 anos. É outra. Porque é que temos de trabalhar assim? Porque é que podemos trabalhar 4 dias? Se calhar as pessoas gostariam até de trabalhar mais anos depois, com uma semana de 4 dias, do que. Mas são exatamente todas estas mudanças estruturais que acontecem lentamente, portanto, nós incorporamos e deixamos de pensar nelas. É por causa delas que eu acho que a semana de 4 dias é agora mais importante. Mas repara, em Portugal, desculpa só dizer isto, eu tenho de dizer, porque em Portugal só se fala-se muito de futebol, e até muitas pessoas dizem esta discussão da semana de 4 dias não tem sentido, mas do futebol nós percebemos muito bem a importância do descanso. É a única ocupação que em Portugal se percebe a importância. Que eles não podem treinar 8 horas por dia, todos os dias. E se têm jogos de 3 em 3 dias, já vão estar cansados, mais lesões, a equipa não joga tão bem, mas percebemos muito bem a importância do descanso para os futebolistas, mas todos... Para pessoas que ganham muitos milhares de euros, mas não para nós. Mas todos os trabalhos são assim, todos os trabalhos precisam do descanso. Referi na introdução o boletim da Associação Nacional de Industriais dos Estados Unidos, que citas no livro. Aliás, a maior parte das coisas, praticamente tudo que eu tenho aqui citado vem do livro. Está muito presente o medo da ociosidade dos trabalhadores, e recorda-se a queda de Roma. Tu recordas o apogeu da Grécia e da importância do ócio, que na altura, e depois disso, até ao século XX, esteve sempre reservada apenas a alguns, para a criatividade e para a inovação. O trabalho está a tirar-nos a criatividade, o excesso de trabalho está a tirar. Há dados, aliás, tu consegues perceber pelo tempo que trabalhamos que a criatividade e a inovação são penalizadas por isso? Sim, e eu acho que este, para mim, é o maior argumento para a semana de 4 dias. Dos 8 que eu apresento, este é o que é o argumento que eu acho mais forte. Porquê? Porque o crescimento das economias parte da inovação. O capitalismo, o sucesso do capitalismo não parte da acumulação de capital, não parte da exploração, parte da inovação. É pelo menos esta a minha visão. E a inovação, a visão tradicional entre economistas é que vem de empresas, das multinacionais com os departamentos de investigação e desenvolvimento, ou das universidades. Existe uma outra visão agora da Mariana Mazzucato, que diz que há muita inovação que vem do Estado. Eu acho que há uma terceira visão,
que é a visão de um economista que ganhou o Prémio Nobel, Edmund Phelps, que fala a inovação de base. Que a inovação que verdadeiramente conta para as economias é a inovação de pessoas normais, todos os dias a resolver problemas, a inventar novas soluções ou novos produtos. E eu acho que a chave dessa inovação de base é exatamente o tempo livre. E lá está, o melhor exemplo é outra vez o Henry Ford. Como sabes, eu falo muito do Henry Ford ao longo do livro. E eu acho que é extraordinário, porque só nós nos lembramos dele como o melhor empresário do século XX, mas ele, antes de ser empresário, era um trabalhador numa das fábricas de Thomas Edison, onde trabalhava 6 dias por semana, e ao longo de 3 anos ele era fascinado por carros, e ao longo de 3 anos voltava a casa todas as noites, e todo o sábado à noite trabalhava no seu primeiro carro com motor de combustão interna. Portanto, ele tornou-se, Henry Ford, o melhor empresário do século XX, não pelo que fazia no tempo de trabalho, mas pelo que fazia no tempo de lazer. E, tal como ele, existem muitas empresas. A Apple começou assim. A Nike começou assim. Há muitas empresas, muitos inventores. O próprio Einstein também trabalhava no início da sua carreira num gabinete de patentes, mas também escritores, artistas. Em Portugal, o António Variações ou o Carlos Paredes. A J.K. Rowling, que escreveu o Harry Potter, era a secretária na Amnistia Internacional quando teve a ideia, e depois esteve em Portugal a dar aulas enquanto escreveu o primeiro Harry Potter. Qual foi a contribuição dela para a economia? Foi como a secretária na Amnistia Internacional ou foi com a criação do Harry Potter? Tu falas tem a ver com isto, tu falas de empreendedorismo híbrido, que mais um dia de livre poderia permitir. Queres explicar exatamente o que é que quer dizer? Estavas já a entrar por aí, exatamente. O que é, porque tu falas de outros exemplos, não é só os hobbies das pessoas, é até poderem dar saltos menos arriscados. Exato. Tendo 3 dias para... Queres explicar isso? Empreendedorismo híbrido é um conceito em gestão, na literatura académica de gestão, de começar uma empresa tendo um trabalho diurno de 5 dias. Ou seja, ter um trabalho que ofereça uma segurança financeira e depois utilizar o tempo livre para desenvolver uma ideia, desenvolver um produto, desenvolver uma empresa. Ou até uma empresa, exato, ou até uma empresa, não é? Porque lá está, uma empresa não nasce do nada. E é preciso uma ideia, e muitas vezes é preciso um trabalho exploratório para ver se é viável, se será que funciona. Muitas vezes parte apenas de uma paixão, não necessariamente com a perspectiva de criar uma empresa, é apenas paixão, mas o que esses estudos de gestão dizem é que começar uma empresa assim aumenta a probabilidade de ser bem sucedida, porque tira muita pressão sobre... Tem de começar... Que se têm que despedir ou ficar desempregadas para começar uma coisa, não é? Exatamente. E isto acontece porquê? Porque quando se tem uma boa ideia e os pais são ricos, é uma coisa. Quando não são, então é preciso ganhar a vida. E eu acho que esta questão do empreendedorismo híbrido é muito importante para Portugal. Em Portugal eu ouvi no outro dia na TSF o presidente da Associação de Empresários Jovens a dizer que as empresas, aqui os bancos não emprestam dinheiro. Portanto, um jovem que tem uma ideia e vai a um banco e eles não emprestam dinheiro. E imagina um jovem com um emprego que vai ao banco e diz: eu queria me despedir para começar uma empresa. O que é que o banco vai dizer? E mesmo se for aos pais, imagina o que é que a mãe vai dizer: vais-te despedir para querer abrir uma empresa. E eu acho que então isto torna muito difícil esta criação, e é isto que permite a semana de 4 dias. Trabalhar 4 dias por semana e depois ter mais tempo para criar inovação. E não é preciso que toda a gente vá fazer, não é? Basta que a inovação... 1%. Além de que é mais fácil ter ideias quando se tem mais tempo livre, não é? Isso é uma das coisas que eu acho que é difícil explicar, apesar de ser evidente que a criatividade nasce do ócio. Sempre nasceu do ócio, não é? A criatividade. Nós temos ideias novas quando estamos aborrecidos, basicamente. É por isso que é importante para as crianças se aborrecerem.
Aborrecer é muito importante. É isso. Hei de fazer um podcast sobre isso, mas não será contigo, será com psicólogos e pedagogos a tentar explicar exatamente a importância do aborrecimento. Recusas a ideia que esta proposta reduzirá o desemprego por via da partilha de trabalho, porque se fosse assim anularia a vantagem do aumento da produtividade, ou seja, se a produtividade se mantém igual ou aumenta, em princípio não vai absorver o desemprego. Mas ao mesmo tempo dizes que pode diminuir ou conter o desemprego tecnológico. Queres explicar a diferença das duas coisas e porque é que tem um efeito diferente das duas coisas? A questão é o tempo que se ganha para a requalificação e isso permite conter o desemprego tecnológico. Gostava que explicasses porque é que por um lado dizes que não reduz o desemprego, por outro lado dizes que reduz o desemprego, mas o tecnológico. Isto lá está, isto é daquelas coisas dos economistas que interessa muito a justificação do argumento. Vai diminuir o desemprego, a questão é porquê. E o desemprego tem dois tipos, os economistas falam de dois tipos de desemprego. O desemprego cíclico, que é o desemprego que existe quando há falta de procura agregada, uma recessão, e o desemprego estrutural da economia. E é muito, pode ser contencioso, temos uma estatística para o desemprego e os economistas podem não estar de acordo qual é a importância do desemprego cíclico e do desemprego estrutural. E umas medidas que beneficiam podem não solucionar o problema. Se estimular, por exemplo, a procura agregada através de gastos públicos pode reduzir o desemprego cíclico, mas não vai fazer nada sobre o desemprego estrutural. Portanto, há dois tipos de desemprego. O desemprego cíclico eu acho que vai reduzir pelo aumento da procura das indústrias de lazer. E o desemprego estrutural, uma parte é este tal desemprego tecnológico, que é o que acontece pela adoção de novas máquinas que poupam mão de obra. E isto já acontece desde a primeira revolução industrial. O carro, tudo que eram os moços da cavalaria, da cavalariças, que tratavam dos cavalos, é uma ocupação que passou a ser obsoleta por causa do carro. As telefonistas que faziam manualmente a ligação, quando se automatizou também, deixaram de existir. É triste porque eu dessas ainda me lembro. Sim. Ainda me lembro de algumas profissões obsoletas. E vai haver cada vez mais, porque lá estamos num período na quarta revolução, a revolução industrial. E uma das atitudes é tentar bloquear a inovação, o desenvolvimento tecnológico. É o que se chama o ludismo, não é? Exatamente. Há muitos economistas que dizem, não há nenhuma telefonista que esteja desempregada agora. Ou seja, isto é um problema de curto prazo, mas no longo prazo a economia vai criar outro tipo de ocupações, outro tipo de empregos, e portanto não nos devemos preocupar muito. Isto é uma visão economia, é uma que eu não adiro, porque tem um custo social enorme. Estas pessoas que veem tudo o que é toda a sua vida, todo o valor da sua ocupação completamente perdido de um dia para o outro. E porque é que a semana de trabalho de 4 dias vai ajudar a mitigar este problema? Na verdade, o fim é igual. Estas ocupações vão deixar de existir. Quando tivermos os carros que se guiam automaticamente, não vai ser preciso taxistas. E esse fim não há nada a fazer. O que vai fazer é aliviar a transição. E o que vai fazer é... Por causa da requalificação das pessoas? Há dois. Porque vai reduzir o ritmo de despedimentos. Por exemplo, na banca falava-se no ano passado, vão ser 3 mil bancários despedidos. Se este processo de desenvolvimento tecnológico for feito a par desta redução do horário semanal ou para 4 dias, o que vai é reduzir o ritmo de despedimentos. Basicamente é isto, reduz o ritmo de despedimentos. E o que é que isto dá? Isto traz tempo para as pessoas e vai dar tempo aos trabalhadores mais velhos de chegarem à reforma, não serem despedidos aos 50 anos e ficarem naquele limbo do que fazer, mas conseguirem aguentar até à reforma, e vai dar tempo aos trabalhadores mais novos numa ocupação que está em declínio exatamente para se requalificarem. Mas porquê é que tu dizes de qualquer das formas, que é um capítulo inteiro,
Porque é que tu explicas que de resto não diminui o desemprego, ao contrário do que muita gente pensa? Porque muita gente defende esta medida exatamente pensando vão ser precisos mais trabalhadores para fazer o mesmo. Sim, é o chamado argumento da partilha de trabalho. E eu tenho um capítulo inteiramente dedicado a dizer porque é que isto é um mau argumento para economistas. Quando porque chama-se a falácia do bolo de trabalho, é pensar no trabalho como um bolo, e portanto se uns trabalham menos, tem de se contratar, se trabalham menos 20%, é preciso contratar 20% mais trabalhadores. É assumir que não há um aumento de produtividade. É assumir que não há nenhum outro ajustamento. E a economia o que estuda são esses ajustamentos da produtividade, da intensidade de trabalho dos trabalhadores, do consumo, das práticas de gestão, da inovação. Quer dizer, assumir, é uma visão muito contabilista e a economia o que estuda são os ajustamentos. Por isso, esse é um dos argumentos que quando um economista ouve, fica logo muito, muito nervoso, e muitas vezes passa-se a discutir, em vez de ser a semana de trabalho de 4 dias, passa-se a discutir economia e porque é que esse argumento é mau, e portanto perde-se o fio à meada, deixa-se discutir a semana de trabalho de 4 dias só. Portanto, eu espero que não façam esse argumento. Não quer dizer que não vá haver contratações, que podem haver, mas não vai ser tanto pelo aumento das contratações, vai ser por uma redução do ritmo dos despedimentos ou um aumento das contratações nas indústrias de lazer. Nos Estados Unidos, entre 1950 e 1970, a produtividade do trabalho cresceu 79% e os salários reais 76%. Crescimentos relativamente próximos um do outro. Entre 1980 e 2019, a produtividade cresceu 113% e os salários reais apenas 50%. Ou seja, os trabalhadores deixaram de recolher de forma justa os benefícios do crescimento. Este, aliás, é um debate transversal, não poderia aparecer em quase todos os podcasts que falássemos sobre economia nos últimos tempos, até no debate sobre os salários em Portugal. Por já não terem poder negocial e a concentração da propriedade ter reduzido a concorrência, estes são os dois elementos. Eu sublinho bastante o primeiro, imagino que tu sublinhas, é indiferente. É evidente que os trabalhadores perderam poder negocial e isso conta na distribuição do bolo destas vantagens. A tua proposta não muda nenhuma destas coisas. Ou seja, não reduz a tendência para a concentração, que aliás foi prevista como uma dinâmica inevitável e inexorável com a globalização da economia, nem aumenta o poder dos sindicatos. Que garantias temos que esta medida não se limitará a aumentar esta disparidade entre o aumento da produtividade e do salário? Ao contrário do que acontecia em 1938 nos Estados Unidos, não há hoje sindicatos fortes. Ou seja, os efeitos que estas medidas tiveram nos salários, analisados historicamente, falham porque havia sindicatos no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, havia sindicatos fortes que hoje não existem. E, portanto, garantias existem que, no fim, os trabalhadores aumentam, eu irei a isto sobre outro assunto, mas aumentam a sua produtividade e, na realidade, ficam na mesma do ponto de vista do salário. Que é isso que tem acontecido. Sim, eu acho que quando falamos dos salários é preciso avaliar duas partes. Uma é o que é que acontece durante a implementação, o que é que acontece para implementarmos, ou quando da implementação. E a outra é o que é que acontece depois. Por exemplo, quando implementámos o euro, uma coisa é como é que foi fixada a taxa de câmbio e como é que foi implementado, e depois o que é que acontece à economia depois por ter uma moeda única. E não vamos entrar por aí. Espero que a tua proposta corra melhor. Íamos ter visões diferentes, mas é para perceber que existem duas questões. Na implementação, todos os estudos, por exemplo, da semana de trabalho de 35 horas em França, ou mesmo em Portugal, da passagem das 44 horas para as 40 horas, o que verificam é que o efeito, há um efeito direto no aumento do salário horário por hora dos trabalhadores. Basicamente, quando há esta implementação por legislação, o salário mensal fica igual, trabalha-se menos horas e, portanto, o salário horário aumenta.
E eu o que digo é que, para além disto, vai-se criar as condições na economia para um aumento sustentado dos salários. E, lá está, os salários na economia, com exceção do salário mínimo, não se muda por decreto. Nem se muda por apelos a um aumento salarial. E há duas visões em economia. Uma que se centra no mercado. Não é? Muda-se por condições de mercado. E o que é que são condições de mercado? É a oferta e a procura. E a semana de 4 dias, ao reduzir a oferta de horas na economia, está a reduzir a oferta. Ao aumentar a procura pelas indústrias de lazer e devido ao aumento da produtividade, vai aumentar a procura. Aumentar a procura reduz a oferta. A lei da oferta e da procura, uma daquelas leis que não pode ser revogada, vai criar essa pressão para o aumento dos salários. Mas não foi a lei da oferta e da procura que determinou que a produtividade aumentasse mais do que o salário. Porque ou seja, o poder sindical é um elemento de perturbação na oferta e na procura. É a segunda visão. É um bom elemento de perturbação. É a segunda visão que também existe em economia, da determinação dos salários baseados nessa negociação entre trabalhadores e... ou seja, é uma visão diferente, mas também é bastante bem definido. O direito à greve é mesmo um elemento. Está na lei para perturbar a lei da oferta e da procura. Sim. E essa visão existe na economia, nos economistas académicos. Aliás, ele foi meu supervisor, o Chris Pissavidis, que ganhou o Prémio Nobel em 2010 pelas teorias de ajustamento. Em inglês chama Search and Matching Theory de desemprego. E na visão dele, dos modelos económicos dele, os salários são determinados exatamente por uma negociação entre as empresas e os trabalhadores, e existe um poder negocial. O Marx é um caso específico desta teoria em que todo o poder estava do lado das empresas. Portanto, existem estas duas visões que também existem na teoria, podem coexistir, económica. Aliás, podem coexistir, pode haver regras, sim. Pode haver a lei à procura e... Exato, funcionam as duas. Coisas, é por isso funcionam as duas. Eu acho que não se deve ver o mundo como na ótica de uma teoria económica, mas de facto em várias e algumas situações será mais uma e outras será mais outra. E eu acho que vai aumentar o poder negocial dos trabalhadores. Exatamente. Mas, no entanto, deixa-me só entrar por aqui, porque é para mim o elemento mais complicado é o momento em que mais vezes tropecei no teu livro. Porque não fazes depender esta redução de dias de trabalho da manutenção do salário. Não fazes, dizes várias vezes que não tem que, não dizes que não deve, mas dizes que não tem que. Sem manutenção do salário, a proposta apenas garante mais produtividade com menos ganho para o trabalhador e o consequente aumento da desigualdade a que temos assistido. Ou seja, se não houver uma manutenção do salário, a proposta resume-se a dizer vamos piorar o que já está mal, que é vamos reduzir o teu salário para tu produzires exatamente o mesmo que produzes agora. Bem, a questão do salário, isto há uma visão muito estática do que é a economia. E esta visão o salário pode-se cortar ou não, é uma visão muito... Porque as economias são dinâmicas e os salários mudam todos os anos. Por exemplo, agora os salários reais estão a perder poder de compra por causa da inflação, e há salários que estão a crescer acima da inflação e outros que estão a crescer abaixo, e portanto a economia é fluida, e vê-la como estática é um erro. Imagina que eu digo, sem corte de salário, mas uma medida qualquer, não se chama a semana de trabalho de 4 dias, mas uma outra visão para o futuro do trabalho, não é preciso explicar, e dizer que não vai haver corte de salário. Mas se essa visão vai estagnar a economia, ou seja, não vai melhorar a economia, quer dizer que os salários, não descem hoje, mas vão ficar estagnados durante muitos anos, que é o que tem acontecido nos últimos 15 anos em Portugal. E o que eu digo existe a questão da implementação. Mas em Portugal
não foi só porque a economia estagnou. A produtividade aumentou 14%. Sim. E os salários aumentaram 6%. Portanto, significa, o salário não é os salários, é a remuneração, a remuneração real dos trabalhadores. O que significa que não é só uma questão da economia, é uma questão de poder negocial para partilhar os ganhos. E há o risco de um trabalhador ver esta tua proposta e dizer: o que me estão aqui a propor é, eu não quero, então eu vou produzir exatamente o mesmo. É um desincentivo, ou seja, torna-se mais difícil. Tu no livro tentas, eu acho que no livro tentas convencer muito os empresários e os gestores da bondade desta medida, mas não tenho a certeza que consigas convencer com isto os trabalhadores da bondade desta medida. Porque lá está, o que eu vou dizer é, nós podemos debater a forma como implementamos, e eu posso dizer aqui que pode-se implementar sem corte salarial para toda a gente, ou para 80% das... Portanto, há várias formas, e nós vamos... Deixa-me fazer isso, porque as pessoas que não leram o livro podem estar... Tu não defendes que não deve haver, eu vou sublinhar isso. Sim. Tu no livro não defendes que deve haver cortes salariais, nem essa a linha em geral do livro. Estou a dizer que há alguns momentos em que diz não deve haver tabus nesta matéria em relação ao corte salarial. E deixa-me acrescentar uma pergunta sobre este assunto e diz aí o que já ias dizer. Porque eu acho que há aqui uma probabilidade. É que o trabalhador, se tem um corte salarial, usa o seu dia extra para compensar essa perda salarial. A tal sexta-feira para fazer pescados, que tu dizes, aliás, que é uma possibilidade, boa possibilidade para as pessoas, se é isso que querem fazer, mas que o faça para um corte salarial. E aí temos outra coisa, queremos dizer que o que vai acontecer é que o trabalhador trabalha o mesmo, ganha o mesmo, trabalha as mesmas 5 horas, porque no sexta-feira está a compensar o corte salarial, ganha o mesmo e produz mais no seu conjunto. E aí, na relação custo-benefício, a pergunta é o que é que ele ganha com isso, não é? Mas aí, se continuar a trabalhar à sexta-feira, também os ganhos de produtividade vão ser menores, não é? Porque não estão tão descansados. Mas lá está. O que é que vai acontecer depois? Na China, quando implementaram a semana de 5 dias, portanto em 95, de 1970 a 95, os salários reais cresceram a 0,1% ao ano. Basicamente nada. E daí a nossa visão do trabalho barato na China. A partir de 98 a 2010, o salário real, depois de descontada a inflação, cresceu a 14% ao ano. Mais do que o próprio crescimento do produto interno bruto na China. 14% ao ano significa que os salários estão a duplicar cada 6 ou 7 anos. E portanto, não ia acontecer o mesmo em Portugal, seguramente. Mas lá está, criou-se as condições para um crescimento sustentado do salário. Agora, a que é que eu me baseio? Baseio por ser economista, em acreditar nas forças de mercado e também nesse poder negocial. Eu acho que é muito difícil ver a implementação da semana de 4 dias que fosse piorar o poder negocial dos trabalhadores. E a questão... Não digo piorar, não é? Digo é que ele provavelmente não vai nem piorar nem melhorar, não é? Vai ficar na mesma, não é? Eu não sei, eu acho que é difícil dizer que vai piorar. Eu acho que com uma vitória dessas, eu acho que só pode melhorar o poder negocial. O que eu acho, lá está, e para isso é preciso acreditar no mercado, da questão da redução da oferta de horas no aumento da procura. Agora, se pessoas não acreditam no mercado, pronto, este argumento... Não estou a falar... Eu não tenho sequer como não acreditar no mercado. Não acreditar no mercado é como não acreditar na chuva. Ela cai. Eu tenho dúvidas que o mercado se autorregule. Isso não tenho dúvidas. Tenho a certeza que não se autorregula, e temos aqui, não nos tem faltado nos últimos 20 anos exemplos de que ele não se autorregula, não é? E aí estamos de acordo. Há muitos exemplos, sim. Uma das razões para a medida ser geral é, curiosamente, para aumentar a liberdade das pessoas. As pessoas não são já livres, já falámos disso no princípio, mas queria que explicasse isso um bocadinho melhor. As pessoas hoje não são livres de escolher quantas horas trabalham. Porquê?
Já agora posso perguntar o que é que... Porque é um dos capítulos do Hayek. Qual é que a tua opinião? A minha opinião é que as pessoas não são livres. Sim, é que as pessoas não são livres de escolher pelas razões, aliás, que tu lá enuncias, quer porque há uma instituição, e as instituições são, por elas próprias, em princípio, difíceis de contrariar, quer porque há uma pressão, bem, isso em Portugal então é evidentíssimo, há uma pressão em Portugal, tu aliás dizes lá no livro que a pessoa é promovida, que há uma tendência para promover as pessoas que trabalham mais horas. Sim. E eu, como acho que grande parte das avaliações das pessoas são feitas a olhómetro, por isso é que eu também tenho muitas dúvidas sobre as avaliações feitas nas empresas, são quase sempre a olhómetro, é a pessoa que fica mais tempo. E portanto há uma pressão para ficar mais tempo. Portanto, é exatamente isso. A questão, atualmente, aquela visão do Keynes, que nós, ao aumentar a produtividade, aumentar os salários, o que aconteceu em Portugal, o produto interno per capita aumentou quase 3 vezes, 2,5 desde o 25 de Abril. Portanto, esse crescimento das economias, que as pessoas querem partilhar aumento de consumo, mas também redução das horas de trabalho. Mas para isso, a única opção que tem neste momento é a opção do tempo de trabalho parcial, o part-time. E em Portugal é preciso esse mútuo acordo com a empresa, portanto está previsto. Mas lá está, a relação é muito assimétrica entre a empresa e o trabalhador. E muitas vezes eu acho, pelo menos é a minha visão, que o empregador ia-se rir, mas mesmo que aceite, lá está, tem esse sacrifício do salário, tem o sacrifício em termos de pensões e dessa possibilidade de promoção dentro da empresa. E isso está muito bem estudado em economia. A questão de as promoções, quem que passa a gerente, está muito ligado ao número de horas que se põe, e o trabalhador que trabalha mais horas tem mais probabilidade de ser promovido. Quando na realidade devia ser ao contrário. Exato. que é o trabalhador que organiza pior o seu tempo, em princípio, não se tem a mesma oportunidade. Sim, e eu acho que isto depois tem uma dimensão muito importante por género, porque são as mulheres... Não avanço, é exatamente a minha é que não é que é a minha próxima pergunta, e tem exatamente a ver com isso. Sabendo que as mulheres são as vítimas preferenciais, quer da sobrecarga de trabalho, porque acumulam atividade doméstica com o seu trabalho, acumulam mais do que os homens, também não é mais, é muito mais do que os homens, está estudadíssimo, quer com soluções de part-time optativas, que as atrasam na carreira. Esta medida, dizes tu, é positiva para a igualdade de género. Eu devo dizer, eu tenho defendido que a licença de maternidade seja obrigatória para os homens, porque o ser optativa significa que continuam a ser esmagadoramente as mulheres a gozá-la. Os homens que a tentam gozar são mal vistos, porque parece que não querem trabalhar, e o que significa que as mulheres depois são prejudicadas na sua carreira em relação aos homens. Portanto, devia ser obrigatório para estar em igualdade de circunstâncias, mesmo que o homem fosse para o café e não fosse já agora, ajudar. E a minha pergunta é exatamente por isso, por dar mais tempo de forma não propriamente optativa na empresa, que tu achas que as mulheres seriam beneficiadas em relação a esta medida? Portanto, eu tenho um capítulo inteiro sobre a questão de género, que aliás é o capítulo que eu gosto, que eu mais gosto no livro. E existe, a Semana de 4 Dias já há muitas décadas que é defendido dentro do movimento feminista, e aqui há dois tipos de argumentos. Um é que vai pôr as mulheres em mais pé de igualdade, ou reduzir as assimetrias dentro do mercado de trabalho, por forçar, de certa forma, o homem a ter um dia menos de trabalho, vão estar em pé de igualdade, ou mais pé de igualdade no trabalho. Não vão ser tão penalizadas pelo facto ou de saírem mais cedo ou de tirarem um dia livre. Por exemplo, na Holanda, 80% das mulheres trabalham a tempo parcial. E isso prejudica, não é? E isso prejudica exatamente
dentro da empresa, não é? E depois, por outro lado, vai dar mais tempo ao homem para o trabalho de casa, o trabalho em casa e para passar com a família. Agora, esta segunda parte vai dar as condições para o homem, vai ter mais tempo. Agora, se o homem vai ajudar ou não em casa, é mais amplo. Também há uma dimensão cultural. Portanto, não quer dizer que se calhar o homem vai passar o dia todo fora. Portanto, há uma dimensão cultural. O que se pode dizer é que todos os estudos que têm havido agora nas empresas que implementam a semana 4 dias, uma das partes mais importantes a analisar é a questão do género. Tal como a questão do ambiente, questões que eu falo relativamente dou menos importância no livro. Sim, a gente não falou aqui da questão do ambiente, mas é uma questão importante também, porque reduz os movimentos. Sim, não é? eu falo menos no livro, porque o meu objetivo é persuadir a questão da economia, de ser uma melhor forma de organizar a economia, mas também é importante. E a questão de género também. E o que verificam é que, de facto, as mulheres estão muito mais satisfeitas porque não é preciso sair mais cedo nos outros dias porque têm mais tempo para fazer o que têm a fazer fora do trabalho. E, de facto, que os homens, por exemplo, no caso da Islândia, das experiências da Islândia, que todos referiam que passavam mais tempo em casa e ajudavam mais em casa. Agora, se isso ia funcionar da mesma forma em Portugal, já... a Islândia é especial desse ponto de vista, não é? Sim. O Fair Labor Standards Act teve 2 anos para a adaptação. Tu achas que isto deveria ter de 4 a 6? É mais complexo do que foi na altura, é por isso que precisa de mais tempo de adaptação. E como é que seria? Qual é a tua proposta? Tu és relativamente pormenorizado nas várias possibilidades. Qual é a tua proposta de adaptação? Primeiro, tal como o Fair Labor Standards Act, não foi para todas as empresas. Afetou só as empresas que faziam comércio entre Estados, portanto, as multinacionais da altura. Portanto, primeiro, o primeiro passo é as empresas maiores, mais de 500 trabalhadores. Começar com os motores, não é? Com os motores da economia. E não foi, lá está, a implementação não foi imediata, deu 2 anos para o ajustamento. E eu acho que seria um bom princípio começar assim. E porquê é que defendes mais do que 2 anos? Porquê é que defendes de 4 a 6? Porque é mais complexo hoje em dia? Eu acho que podia ser feito mais depressa, mas quanto mais tempo dermos, mais suave é essa passagem. Lá está, quando nós falamos das economias, existe um crescimento natural da produtividade nas nossas economias. Historicamente crescem a 2% ao ano. E nós podemos utilizar esses ganhos naturais de produtividade para fazer a passagem do 5 para 4, evitando o tal corte de salário. Portanto, o que eu digo, por exemplo, se uma empresa disser vamos passar em 5 anos, nos próximos 5 anos não vai haver aumentos acima da inflação, mas no primeiro ano damos a primeira sexta-feira de cada mês. No segundo ano, a segunda sexta-feira. No terceiro, quarto e quinto, faz a passagem ao longo de 5 anos, de uma forma mais suave e faz essa passagem evitando... Tu achas que isso pode ser aplicado só em Portugal, ou seja, fora, sem ser no plano europeu? Não queria que desenvolvesses muito isto, porque lembrei-me desta pergunta agora, e tu não desenvolves isso no livro. Não, eu não desenvolvo porque... mas há três caminhos que quisermos pensar em Portugal. Um é o caminho de baixo para cima. Promover o part-time, promover o horário concentrado, fazer os testes piloto com as empresas e tentar promover de baixo para cima. Como é um problema de coordenação, quanto maior a decisão, um nível centralizado melhor. Portanto, é melhor ser implementado num setor que numa empresa, no país que num setor e na Europa que só em Portugal. Portanto, eu acho que teria só vantagens de ser uma abordagem coordenada na Europa, mas dito isto, eu acho que qualquer país, por ser uma melhor forma de organizar a economia, qualquer país europeu ou de economia desenvolvida ocidental pode fazê-lo isoladamente. Agora, requer uma convergência de interesses muito ampla. É preciso envolver sindicatos, patrões, direita, esquerda, público e privado. É isso que tu tentas fazer. É isso que eu tento fazer. Eu acho que não é, vamos lá ver, a falar com frontalidade, não é uma medida que o PS com maioria absoluta podia implementar. Tinha de haver um consenso muito amplo
para fazer uma mudança tão grande e começar só em Portugal, tem de haver um consenso muito amplo na sociedade portuguesa, que nós tivemos em algumas alturas da nossa história, por exemplo, com a questão da toxicodependência e a questão do... Por acaso as pessoas não se lembram, o consenso não foi assim tão grande. O consenso foi construído com os resultados, porque a direita fez grande oposição a esse avanço e depois, à medida que a coisa foi resultando, construiu-se um consenso... às vezes também o consenso é construído com eficácia. Sim, eu não sou especialista no tema, o que eu ouvi é que, de facto, por ser transversal, o problema da toxicodependência transversal, quer dizer, havia em famílias pobres, mas também em famílias ricas, e transversal ao espectro político. Eu disse isto, não me preparei para debatermos este tema, esta só a minha memória. É só esta a minha memória. Tu achas que esta medida não terá grande efeito, isto para falar das experiências piloto, tu achas que esta medida não terá grande efeito na produtividade da função pública, que fornece serviços fora do mercado, em geral? E que o efeito no salário também seria menor, porque a estrutura dos salários na função pública também é diferente. Os salários na função pública são mais altos do que no privado, nas funções não qualificadas, e mais baixos do que no privado nas funções qualificadas, e portanto tem uma estrutura diferente. No entanto, isto foi tentado na função pública no Utah, nas Filipinas e em Reykjavik, pegando nos exemplos que tu falas no livro. Poderia ser uma experiência piloto, a função pública poderia ser usada como experiência piloto, ou não é o ideal para fazer uma experiência piloto? Não, quer dizer... Exatamente por não ter os mesmos efeitos. Não, experiência pode ser sempre feita. Agora, eu acho que é preciso ter muito cuidado com a questão da função pública, porque, por causa do medo da criação de uma narrativa que existe numa certa parte do espectro ideológico, por exemplo, com a semana de 35 horas na função pública, de criar esta assimetria entre o público e o privado, e depois dizer, os funcionários públicos preguiçosos que só trabalham 4 dias e os trabalhadores do setor privado que são verdadeiramente trabalhadores. Então, o que eu acho é que tem de ser implementado, se for implementado de cima para baixo, por legislação, tem de ser transversal a toda a economia, e não pode, aquela visão de vamos começar no setor público e esperar que passe para o setor privado, e acho que é um erro tremendo, exatamente porque vai exacerbar essa narrativa. E na função pública poderia ser implantada, mesmo sem ser piloto, agora estou a falar em termos definitivos, quando é implantada toda a economia, nós já temos a 35 horas na função pública, ao contrário do privado. A solução aí poderia ser concentrar estas 35 horas, ou um pouco menos, em 4 dias, não fazendo aí uma grande alteração. Lá está, por exemplo, é uma forma, é por isso na questão da implementação eu tento ser o mais flexível possível, porque cada setor vai ter as suas soluções, e se de facto há setores para além da função pública, por exemplo nos seguros, onde já por acordos coletivos se trabalha 35 horas. Portanto, sim. Nesses setores pode não haver uma diminuição muito grande. Pode haver uma divisão menor, sim. Quando se trabalha 40 e tal horas, aí sim é preciso, é importante também a redução horária. Sim, senão o efeito da produtividade desaparece. Se as pessoas tiverem que trabalhar 10 horas por dia, exato. O efeito da produtividade é mínimo. Se bem que há muitas pessoas que já fazem isso, lá está, são horas extraordinárias não pagas, trabalham 8 horas, mas depois ficam. E já trabalham, muitas pessoas trabalham 9 horas, 10 horas com 1 ou 2 horas de horas extraordinárias pagas ou não pagas. Muito obrigado, Pedro Gomes, por teres aceitado este meu convite. Obrigado. E nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.